Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar nossa live hoje de quinta-feira à noite, uma data especial. E para quem não me conhece, meu nome é Luciano Flores Belo, sou mastologista. Eu atendo aqui no Mato Grosso, já tenho há 25 anos. Sou preceptor da Univag, já fui professor da faculdade também da Unic. Atuo hoje no Hospital de Câncer aqui no Mato Grosso. E sou também médico assistente da clínica Oncolog. E hoje a gente tem um convite muito especial aqui. Eu convidei a doutora Paula, nutricionista, para a gente falar um pouquinho sobre a parte de nutrição em oncologia. E como faz a parte da nutrição e prevenção do câncer. Eu sou mastologista, eu posso falar um pouco mais sobre o câncer de mama, mas a Paula, de uma forma geral, ela pode estar falando para a gente sobre a nutrição de uma forma geral. Tudo bem, Paula? Como é que você está? Tudo jóia? Boa noite, doutor Luciano, tudo bem? Estou bem, Prazer graças a estar aqui Deus. hoje Prazer com é, vocês, participando dessa live. prazer é todo meu, Paula. Vamos fazer o seguinte, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho, o que você faz, quanto tempo você está aqui, onde você Vocês trabalha. estão, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Meu nome é Paula Flores Belo, eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em oncologia pela PUC-RJ, tenho cursos como síndrome metabólica em Stanford. Também estudei um pouquinho sobre a vida pós-câncer em Stanford. Então, é um assunto que me chama muita atenção e que eu me apaixonei pela oncologia desde o início da minha faculdade. Hoje, eu atuo na Oncolog, com a nutrição clínica de uma forma geral, e com doenças metabólicas não transmissíveis, doenças crônicas, e também com a oncológico, de uma certa forma, ele tem uma vida, uma caminhada longa, com toda essa trajetória de prevenção, de história de vida, que eu estou aqui para ajudar. Paula, fantástico, fantástico. Acho que essa noite a gente tem muito que acrescentar aqui. Inclusive, eu tenho um pouco para aprender com você em relação à parte de nutrição. E por que a gente está falando sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho da minha especialidade, que é a mastologia. Cada ano que passa, nós temos uma incidência maior de câncer de mama e nós temos aí uma mortalidade maior também. E quando a gente fala de câncer de mama, 80% a 85% dos tumores mamários, eles são de acordo com o estilo de vida. É o estilo de vida que a pessoa tem. 15% ele está relacionado com a parte genética e 85% das vezes é com estilo de vida. E dentre esse estilo de vida está justamente a nossa alimentação. A gente vai falar de atividade física, de uma live um pouco mais para frente, mas a alimentação ela é o calcanhar de Aquiles hoje das pessoas de uma forma geral. Se a gente pegar a população de 1950, poucas pessoas tinham obesidade. Hoje, um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer é justamente a obesidade. E a obesidade ela está intimamente relacionada à nutrição. Então, o fato da gente estar falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho hoje a respeito da alimentação, dos hábitos de vida que as pessoas estão tendo nesses anos mais modernos, né? Da facilidade de ter os alimentos embutidos e quais são as consequências desses alimentos, né, em relação ao que está trazendo para nós de doenças, mas principalmente o câncer. Então, vou falar de uma forma mais descomplicada hoje, para que todos possam entender. Mas o câncer ela é uma doença, como você já disse, genética, que pode ser hereditária ou ela pode ser adquirida ao longo dos anos de acordo com os fatores externos, né? E uma delas seria a nutrição. Nós temos fatores como o fumo, que também influencia, bebida alcoólica, poluição,
idade, né? Com a idade nós também vamos envelhecendo, o nosso corpo humano ele envelhece junto. Então nós temos fatores agressores ao nosso corpo. Então, quando a gente tem uma alimentação muito inflamatória, a gente tem uma alimentação ruim ao longo dos anos, a gente vai mudando esse nosso DNA, a gente vai mudando a nossa genética, a gente vai adquirindo mutações celulares. E essas mutações, com o passar dos anos, podem ser evitadas através de uma nutrição adequada, uma alimentação, enfim, que antigamente, igual você falou, a gente tinha os obesos, mas eram obesos saudáveis. Hoje em dia a gente vê uma obesidade crônica de obesos sarcopênicos, uma obesidade de pessoas desnutridas. É uma coisa assim impressionante. E essa inflamação crônica ao longo dos anos, ela promove essa mutação genética. Então, a nutrição entra com um pilar muito importante na prevenção de doenças crônicas e na prevenção do câncer. A gente pode começar a alinhar essa alimentação, aquela mesma coisa de sempre, né? A alimentação, hidratação. Como é que está a sua hidratação? Primeiro ponto que a gente sempre fala, volta a insistir nessa questão, que se você não estiver bem hidratado, o seu corpo não vai funcionar bem, o seu metabolismo não vai funcionar bem. Então, a gente vê muito hoje, o básico a gente não está conseguindo fazer. Esse consumo maior de frutas e legumes, É isso aí, a base Paula. da nossa alimentação. É isso aí. Você falou uma coisa interessante, que é justamente o estilo de vida e a alteração do gene, né? Que nós temos, por isso que desenvolve o câncer, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho o histórico familiar, eu não tenho a genética para o câncer de mama. Mas um estímulo repetitivo, né? Um estímulo ruim, no caso aqui, a gente falou do tabagismo, do álcool, né? Do excesso de gordura saturada, você começa a impregnar esse seu DNA até que você realmente tenha essa mutação, até que essa célula ela se transforme numa célula neoplásica. E, automaticamente, pelo fato de você também não ter um sistema imunológico adequado, o envelhecimento faz isso, mas o estilo de vida também interfere no sistema imunológico, essa célula que nasceu ali de uma forma inadequada, o seu organismo não combate ela. E aí sim você começa a desenvolver o tumor. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes eu vejo isso no consultório, vejo isso muito. Fala assim, doutor, eu estou tranquilo porque eu não tenho histórico familiar. Mas mal sabem as pessoas que isso corresponde só a 85% dos casos. Em relação ao câncer de mama, hoje a gente tem 85 mil novos casos no Brasil e a estimativa para 2025 é que nós tenhamos 100 mil novos casos. E realmente está intimamente relacionado a isso, Paula. E, assim, o que de fato, é uma coisa que sempre, não é que eu tive dúvida, mas uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais agora, em relação ao açúcar. O que você diz em relação ao consumo excessivo de açúcar e o desenvolvimento do câncer de mama? Ou câncer de uma forma geral? Então, doutor, assim, antes da gente iniciar qualquer exclusão de alimentos da nossa vida, a gente precisa primeiro alinhar a nossa base. A gente primeiro precisa fazer esse alinhamento dos alimentos, esse equilíbrio. Hoje, o açúcar ele está muito presente no nosso dia a dia e ele deveria ser tratado mais como uma questão, uma exceção. O açúcar ele precisa entrar na nossa vida como uma exceção, como um fator social, que hoje a gente tem uma vida social e muitas vezes o açúcar, o álcool está presente neste momento. Então, ele deve ser interpretado e aceito dessa forma. Ele não pode fazer parte da nossa rotina alimentar ou dos nossos hábitos. Eu não posso estar consumindo, trocar a minha alimentação de verdade, aquele alimento in natura, por um ultraprocessado ou por um alimento açucarado.
essa troca não é inteligente. Claro que a gente tem que falar, o açúcar vamos excluir da nossa vida. Isso seria algo assim, um pouco irreal, mas vamos trabalhar com a realidade. Hoje a nutrição, ela trabalha muito com a realidade, com os hábitos alimentares a longo prazo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do álcool, do açúcar, como uma forma social. Você deixa para uns momentos especiais, mas não faça parte da sua rotina, do seu dia a dia. Então, as pessoas estão trocando esse alimento, essa base alimentar de verdade, pelas práticas dos ultraprocessados, pela facilidade, pelo valor de mercado, que são muito acessíveis e tem em qualquer lugar. É muito prático. Essa questão de você se programar para uma alimentação adequada, você ter que ir mais vezes ao mercado para comprar uma fruta, um alimento in natura, isso se torna, demanda muito tempo. E hoje em dia tudo é tempo, né? A gente quer poupar tempo e o nosso cérebro quer poupar energia o tempo todo. Então é uma luta constante. A gente realmente tem que mudar o hábito, sair daquela zona de conforto. Pois é, Paula, isso é muito importante mesmo, porque na correria do dia a dia a gente acaba querendo o alimento mais rápido, né? E nem sempre o alimento mais rápido, nem sempre não, ele nunca é mais é o saudável, né? Saudável realmente é o nosso arroz, feijão, salada, né? Isso que todo mundo tem que ter. O que eu percebo, uma frase que eu ouvi uma vez, Paulo, e eu sempre trago comigo, né? Tudo que é descascado, se você descasca, é saudável. Se você tem que desembalar, tirar de uma embalagem, isso já não é tão saudável. Porque na prateleira, né, o que a gente compra, né, na prateleira, um biscoito recheado, uma pipoca, ali é totalmente artificial, né? Ali é trabalhado o sabor em cima de química. E essa química a gente sabe que faz mal para o nosso organismo, né? Então, às vezes, você prefere comer aí um pacote de bolacha recheada do que comer uma maçã. Tem mais sabor? Óbvio que tem, porque a indústria trabalhou o sabor justamente para vender para você. É para que você goste desse sabor, que você compra mais, que você consuma mais. Só que não está trazendo nenhum benefício para você, né? É um ponto bem interessante. É aquilo que você falou, doutor. Vier com código de barras, você desconfia. Porque É quando isso a aí. gente pega um alimento de verdade, o que é um alimento de verdade? Aquilo que Deus deu para gente, que nasce da terra, que veio como um alimento de verdade, aquele alimento que tem lá no sítio, que a sua bisavó reconheceria como um alimento, aquilo é um alimento bom para o nosso corpo. A indústria que a gente fala alimentícia, ela pegou o alimento e transformou em um produto comercial. Então, esse ultraprocessado, ele não é um alimento, ele é um produto artificial feito para vender, nada além disso. Ele não tem nenhum valor nutricional, ele não vai agregar na sua saúde e ele vai fazer essa troca gradativa. O seu paladar, ele acostuma com aquele sabor que não existe, o É isso excesso aí. de sal, açúcar e gordura naquele alimento. E quando você come um alimento de verdade, você estranha, você não consegue, você não tem o paladar mais para consumir um alimento in natura. Isso acontece muito com criança. A criança que É você isso aí, Paula. oferece muito ultraprocessado, refrigerante, ela não vai aceitar uma fruta. Isso aí assim, não tem como você comer, igual você falou, uma maçã, depois tomar um copo de refrigerante. Então a gente tem que colocar essa questão dos ultraprocessados numa questão muito pontual. É isso A gente aí. tem que evitar. Paula, eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, compartilhem, né, com seus contatos aí no Instagram, curtam esse vídeo, que as informações elas são pertinentes, sim. Não é todo dia que a gente tem aqui a doutora Paula falando sobre nutrição, não, ainda mais na parte oncológica. Então, se vocês têm algum conhecido aí no Instagram, curtam, compartilham, para mais pessoas poderem assistir essa live. Paula, água, hidratação. Você começou a falar, eu te cortei. Muitas vezes, muitas vezes não, a maioria das pessoas
elas bebem água apenas quando estão com sede, né? E quando você já tem esse mecanismo da sede instalado no seu organismo, você já está desidratado há muito tempo. Então, assim, qual que é uma dica, um segredo que você dá para a pessoa ter o hábito de se hidratar, né, constantemente? E qual seria a quantidade de água ideal para uma pessoa que pesa seus 50 quilos, né? Qual que seria a quantidade de água ideal de uma pessoa que não é tão sedentária, ela faz um pouco de atividade física, mas também não é naquela pessoa rata de academia, e de que forma que ela pode transformar isso em um hábito na vida dela? Quando a pessoa chega no consultório, já quer mudar todo o seu padrão alimentar, a gente já quer evitar algumas doenças crônicas, mas não tem o hábito do consumo de água. Aí eu falo para essa pessoa, como é que a gente vai ajustar a sua alimentação se ela não vai ter uma via de fluxo desse alimento, desse nutriente? Então, quando você está desidratado, o seu metabolismo não vai funcionar da mesma forma. Então, ele vai estar prejudicado. Isso vai, a questão hormonal, a questão de pele, vai ter uma pele ressecada, o cabelo, as unhas, vai ter os olhos mais secos, o intestino muitas vezes é constipado. Então, você entra com um aporte de fibra, mas não tem a hidratação. Em vez de melhorar a questão da constipação, você acaba prendendo mais esse intestino. Então, tudo isso precisa ser alinhado. Essa questão de água, a gente recomenda no mínimo, estou até fazendo a conta aqui, você falou uma pessoa de quantos Aham. quilos? 50 quilos. 50 quilos. São 30 ml por cada quilo de peso, no mínimo, entre 30 a 35 ml. Então, uma pessoa de 50 quilos, que é bem pequenininho, seria Já, no mínimo. eu já não sirvo, eu nessa de 50 eu já não sirvo. Mas para facilitar a um conta também, para facilitar essa conta, né? 1,5 litro de água. Então, 1,5 litro de água por dia, no mínimo. Isso é o que você precisa para que seus órgãos, o seu metabolismo esteja funcionando bem. Isso não quer dizer que não possa consumir mais. Sim. Então, a gente precisa o quê? Separar uma garrafa de 1,5 litro e colocar uma meta, que você consiga completar aquela garrafa de água até meio-dia, por exemplo. Porque o que vier depois vai ser lucro. É. Então, a gente já Olha, trabalha com a meta de você consumir essa água antes, no período de dia, porque acontece também de esquecer de beber água e querer bater essa meta à noite, antes de dormir. E aí acaba agradeço. prejudicando o sono, porque levanta a noite toda para fazer xixi. Isso, tem isso também, né, Paula? Ó, mandar um abraço aqui pro doutor Diogo, presidente do CRM Mato Grosso, está nos prestigiando aqui também. Então, Paula, você falou uma coisa importante. A idade por si só já faz com que você acorde mais vezes para ir no banheiro à noite. E uma dica importante é Sim, você hidratar menos à noite, né? Porque muitas vezes você se esquece de hidratar durante o dia e à noite você acaba compensando bebendo mais água. E isso é um dos fatores também que aumentam até a incidência do câncer, são os fatores psicológicos, né? O estresse, a depressão, a ansiedade ela leva também a uma incidência maior no desenvolvimento do câncer, e isso tem a ver realmente com a queda do sistema imunológico. E a pessoa que dorme mal, ela também ela não dá tempo de recuperar totalmente aí a parte do sistema imunológico. Então, quando essa sim. dica que você falou de beber água mais durante o dia e diminuir a quantidade de água à noite, é fundamental, até para dormir mais. Até para dormir mais. E o nosso corpo, ele sempre dá sinais, a gente tem que observar. Se está levantando muito à noite, a gente pergunta, está bebendo água à noite? Não, doutora, não estou. Então, será que a gente não tem que avaliar a questão da glicose, se não está com uma pré-diabetes? Porque a pessoa que levanta muito à noite, a questão que tem uma pré-diabetes, ela já propicia esse tipo de hábito. Ou também a questão do câncer de próstata, que a gente incentiva a estar fazendo esse exame, esse preventivo anualmente, porque uma outra questão é a dificuldade de fazer xixi. Então, a nutrição, ela observa, ela ouve muito o paciente
e observa esse tipo de comportamento. Será que a comida, o jantar está muito salgado, por isso que está bebendo muita água à noite? Então, esses fatores comportamentais também são trabalhados durante a consulta para ajudar o paciente a equilibrar, a entrar no ponto de equilíbrio. A questão do sono, questão de alimentação e atividade física são os pilares para você poder ter uma vida, rejuvenescer, ter mais longevidade, qualidade de vida, isso é fundamental. Ó, a, a dona Regina Célia está dando os parabéns aqui, falou que é uma Nutri de verdade. Eu concordo com a dona Regina. A senhora Márcia também, né? Um grande beijo, né? Nossa melhor shake da Herbalife lá de Goiás também, está aqui falando que é fundamental, está adorando sua dica em relação a beber água. Então, só pessoas ilustres aqui, Paula, prestando atenção nas suas dicas, viu? Uma coisa que eu, Fico emocionada. Pois é, uma coisa que eu quero que você fale um pouquinho para a gente, que é interesse até meu, elementos antioxidantes. Né? Eu passo muito eu passo às vezes vitamina E para as minhas pacientes que têm dor mamária, mastalgia. Tem muitos estudos que demonstram que pode ser um placebo, mas evidências mostram, evidências clínicas mesmo, que há melhora quando utiliza-se uma vitamina E nas doenças benignas da mama. Mas falando de alimentação, os alimentos antioxidantes. O que são, né, esses alimentos antioxidantes? Onde nós encontramos e de que forma que deve ser consumido? E se realmente ajuda, né? Eu estou te falando a minha opinião, mas eu quero a sua, se realmente ajuda. Sim. Quando a gente fala em alimentos oxidantes, é um pote de ouro da nutrição, né? Então, ainda mais quando a gente fala de câncer, que é uma questão genética e celular, o alimento antioxidante, ele entra na regeneração dessa célula que está comprometida. Então, os alimentos antioxidantes é uma parte fundamental, não só para um paciente oncológico com outras doenças crônicas, como para a população de uma forma geral. Então, como eu disse, a nutrição também ela é muito intuitiva. A gente trabalha muito com os olhos. Então, a gente fala assim, alimento antioxidantes. O que seria? Então, aquele alimento que quando você olha, igual a vitamina A, por exemplo, a gente até brinca, fala vitamina A de amostradinha. Vitamina A porque ela é a primeira do alfabeto. São aquelas frutas e verduras que brilham aos olhos. Vão ser amarelas, alaranjadas, vermelhas, que tem verde escuros. Então, esses tons muito intensos já mostram para a gente intuitivamente que é um bom alimento, que tem muita vitamina e que ele vai ajudar nessa reconstrução celular. Então, se trabalha muito hoje em dia para a questão de estética, os antioxidantes, a gente vê em drogarias, sempre tem a foto de uma laranja, de uma tangerina, né, alimentos ácidos. E a vitamina E, ela precisa entrar junto com esse alimento, com essas vitaminas antioxidantes, para fixar todas elas. A vitamina E, a vitamina potencializar todas as vitaminas que a gente está ingerindo. Isso também é a questão da vitamina D, uma outra vitamina que é muito importante na saúde óssea, na saúde da fixação, da potencialização de todas as vitaminas que a gente consome. Por isso, assim, a grande importância da gente sempre escolher um alimento in natura, porque aquele alimento ele vai ser completo em suas vitaminas. Mas fala, não, Nutri, eu quero 3 alimentos antioxidantes. Meu Deus. Então, vamos lá. Frutas vermelhas. Amora, um ótimo alimento antioxidante. A questão do brócolis, tão famoso, o pessoal que treina, que gosta do consumo do brócolis, ele tem inúmeros benefícios. Também um alimento antioxidante. E um outro que vem na questão dos bons lipídios são as nozes, as castanhas. Então, são 3 alimentos que a gente consegue incluir
na nossa realidade e que é acessível, não fica complicado a gente melhorar essa alimentação. Aula Essa é a fantástica. função durante o Aham. estudante. Aí fala, doutor, mas eu posso suplementar ou eu devo, né, em cápsula, ou eu devo consumir o alimento. A gente sempre tem a preferência de consumir o alimento, porque além das vitaminas, tem a questão de fibra, que ajuda a questão intestinal, que hoje a gente também sabe que o intestino é todo o nosso segundo cérebro, é nossa que absorve todos esses nutrientes. Um intestino que não funciona bem, uma desbiose, ele atrapalha na sua saúde, nas suas doenças, atrapalha nessa evolução e atrapalha também num tratamento oncológico, se você não tiver uma boa saúde intestinal. Você não consegue evoluir tão bem nos tratamentos, nesse pós-tratamento. Então, a gente tem que alinhar tudo isso através dos alimentos. Olá, Agora, fantástico. tem Então, outro ponto. fala para aí, agora que vem, né? O problema é o que vem depois do mais, né? Qual que seria esse E ponto aí? antes disso tudo, só que antes desses alimentos antioxidantes, nós temos que trabalhar um corpo desinflamado. Nós precisamos trabalhar Isso, também a questão dos anti-inflamatórios, muito porque se o bom. seu corpo não está absorvendo esse nutriente, não adianta eu suplementar, eu investir o meu dinheiro em suplementos, em cápsulas, em que meu corpo não consegue absorver. Paula, isso é fantástico. Daqui um pouquinho você vai falar um pouquinho sobre esses alimentos anti-inflamatórios, que hoje o mal do século, além dos problemas psicológicos, né, que é a depressão, o câncer também é um dos maus do século, e as doenças inflamatórias, né? Porque muitas vezes a pessoa tem fibromialgia, a pessoa tem dor articular, a pessoa tem insônia, e muitas vezes é justamente porque ela está com o organismo inflamado, né? Ela tá inflamada. E isso vem praticamente 90% da alimentação. A não prática de atividade física, a obesidade, a dislipidemia, a diabetes, mas em contrapartida, é justamente essa inflamação. E quando você corrige essa inflamação através da alimentação, as dores passam, né? Então, fala um pouquinho sobre esses alimentos anti-inflamatórios e no paciente oncológico, qual é o benefício de estar utilizando esses alimentos anti-inflamatórios? O primeiro passo, quando o paciente chega no consultório, a gente vai trabalhar com uma alimentação anti-inflamatória. Não tem como. Então, mas como que eu sei que o meu corpo está inflamado? A questão, a gente já tem a obesidade, que é uma questão de inflamação crônica a longo prazo. Você está sentindo muitas dores articulares, dores no corpo, aquela fadiga, aquele cansaço, tem aquela dor de cabeça que não passa, a pele não está muito bem, às vezes está com acne, está com manchas. Então, tudo isso são indicações clínicas que a gente observa durante a consulta para diagnosticar que nós precisamos entrar com uma dieta anti-inflamatória para poder potencializar depois com seus antioxidantes e melhorando aos poucos, porque em uma única consulta, se você quer passar todas as estratégias na primeira consulta, você não consegue adquirir, não consegue colocar isso em prática. Então, a primeira coisa, a gente precisa desinflamar esse corpo, a gente precisa ajustar essa rotina, nós precisamos entrar, vamos dizer assim, agora, 3 alimentos Três anti-inflamatórios, elementos. será? Fala Então, pra são gente três alimentos, assim, alimentos aí. Dá uma dica pro que eu pessoal de não 3 alimentos que vai deixaria desinflamar o corpo. desinflamar o corpo. Primeiro suplemento, a primeira que eu não deixaria de indicar para nenhum paciente seria o ômega 3. Isso, o Perfeito. paciente, tanto para doenças crônicas em geral, como também o paciente oncológico pode fazer o uso com tranquilidade, Sem tá? problema Que nenhum, né?
Isso. sem problema nenhum, que é um Isso. óleo de peixe que a gente não encontra em grande disponibilidade nos alimentos, mas sim em peixes como o atum, sardinha, que são Uhum. os dois únicos, eu acho que industrializados do bem. Isso Então a aí. gente pode investir no atum ou na sardinha, aquele que vem no óleo mesmo, que às vezes vem com molhinho de tomate, tudo. Então você compra aquele que vem conserva no óleo, despreza esse óleo para estar consumindo aquele atum ou aquela sardinha. E ela também é encontrada em sementes como chia e linhaça. A gente pode estar acrescentando no nosso dia a dia. A famosa cúrcuma, que eu, como sou de Goiás, o nosso A açafrão, de Goiás, às vezes tem uma isso aí. Açafrão é confusãozinha. muito bom. Excelente anti-inflamatório. É verdade. É verdade. Exatamente. A gente fala açafrão, mas hoje a cúrcuma, açafrão, aqui no Brasil a gente tem essa mistura, né? Mas a cúrcuma é o nosso açafrão lá de Goiás. Então você pode usar tanto na alimentação, ou num shot matinal, ou em cápsulas. Então é mais um anti-inflamatório para a gente usar bastante. E a questão do gengibre, que é um outro que ajuda o paciente oncológico na questão de. Ele é tanto um anti-inflamatório, como ajuda na questão de náuseas, alívio de sintomas. E é pouco usado aqui no Brasil. A gente usa Isso é mais em verdade. chás. E a gente pode fazer algumas. Aqui em Cuiabá, muito quente, algumas pedrinhas de gelo com pedacinhos de gengibre ir usando, fazer picolés, colocar nas preparações. Ficam aí 3 dicas. Um, um beijo para Vivi também. Sempre bom tá sabendo que tá todo mundo aqui. Paula, esse assunto é um assunto extenso. Eu ia até fazer, né, proponho para você, semana que vem, a gente está fazendo uma nova live para a gente estar falando justamente sobre o paciente oncológico. A gente vai falar sobre a nutrição para o paciente oncológico. E você deu assim dicas poderosas agora, que eu recomendo também, esses alimentos anti-inflamatórios para o paciente que está em tratamento, para aquele paciente que está fazendo quimioterapia, que muitas vezes realmente a imunidade está ruim, um dos efeitos colaterais do tratamento é realmente dor muscular, dor articular. Então, esses alimentos inflamatórios, eles auxiliam e muito em relação ao tratamento específico de uma forma geral. Eu tenho alguns aqui, tá? Ó, já que você falou do açafrão lá de Goiás, ó, esse aqui veio lá do Goiás, hein? Esse aqui veio lá da casa da mãe, ó. Ó, Esse na é de minha casa, verdade. esse é açafrão. Aqui em casa tem uma chia, tem aqui também pra gente de manhã. Geralmente eu coloco no café da manhã ou no iogurte, ou eu bato, né, uma vitamina. Isso aqui eu recomendo, Aham, já que recomendei para a mãe, óleo de peixe, né? Que aqui tem ômega 3. Você fica lembrando aham. dele o dia todo, mas são alimentos que agem como anti-inflamatório. Você vai lembrar desse óleo o dia todo. São alimentos que agem como anti-inflamatório, mas ajudam e muito no tratamento, no acompanhamento da paciente, na paciente oncológica. Para quem chegou agora, né, para vocês, para as pessoas que começaram agora na live, a gente está falando justamente sobre alimentação e prevenção, aqui no caso do câncer, não só do câncer de mama, o câncer de uma forma geral. E a Paula Florisbella, além de ser minha irmã, ela trabalha com a gente lá na Oncolog. E ela é nutricionista e ela é especialista em nutrição oncológica. Então a gente está tendo aqui dicas poderosas para aquelas pessoas que não têm câncer, mas que querem levar uma vida mais saudável, e aquelas pessoas que tiveram o câncer ou estão em tratamento, que essas dicas também elas podem ser muito úteis. Paulo, em relação a vitaminas, você costuma prescrever? Eu sei que não, né? Se a gente perguntar para o nutricionista se prescreve, eu sei que não. Aham. Mas, por exemplo, eu também tenho em casa vitamina C, zinco. O que que você, o que que você acha? Eu tenho aqui, porque a minha alimentação, eu vou ser verdadeiro com todos vocês. A gente fala de alimentação,
mas a minha alimentação ela não é das melhores, porque eu saio de casa é, cedo e eu acabo voltando à noite. Eu não Uhum. sou de comer entre intervalos, mas o almoço eu almoço muitas vezes o que tem no hospital, eu almoço fora. Eu sei que você tem dicas poderosas para isso também, aquela pessoa que fica o dia todo na rua, o que que pode estar fazendo. Mas eu quero a sua opinião Uhum. em relação à suplementação, vitaminas, igual vitamina C, zinco. O que que você tem aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, a gente tem uma ideologia, o que seria o mundo perfeito, comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Só que cada um tem uma realidade e essa realidade ela deve ser adequada para a gente conseguir ter o melhor de cada um dentro das suas possibilidades. Então, o que que é o ideal? O ideal é comer a laranja com uma vitamina C? Sim, esse é o ideal, que vai ter aporte de fibras, a fruta, mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa disponibilidade. Eu posso suplementar? Bem, você pode, sim, e deve, a questão de vitaminas, mas a sua base alimentar está adequada? O seu corpo está desinflamado para receber essa vitamina? O seu intestino está funcionando bem? O seu aporte de água, eu volto na mesma ponto, está bem hidratado? Porque senão você vai gastar dinheiro com uma vitamina, com um suplemento que você vai tomar e não vai fazer efeito. Então, a gente precisa avaliar também se realmente há deficiência daquela vitamina através, né? A nutricionista não pede diretamente os exames bioquímicos, mas em relação ao médico que está pedindo esses exames, a gente faz uma análise. A gente também tem análise clínica visual, as deficiências, as queixas que a pessoa tem, para entender se está faltando uma vitamina, qual é o tipo de vitamina, para a gente poder suplementar. Senão você vai estar canalizando o seu dinheiro em uma vitamina no qual você não precisa. Então, hoje está em alta, sim, essa questão do zinco, do magnésio para reconstituição muscular. Então, ômega 3, creatina, whey protein são suplementos que normalmente não se tem muito erro. É um suplemento que a gente precisa realmente, né? Então, a gente está trabalhando com o paciente hoje, a gente está falando de prevenção. Mas quando a gente fala em um paciente que chega no consultório com diagnóstico de câncer, a gente já tem uma nova conduta. E aí a gente vai deixar esse assunto para uma Isso, outra live, porque tem i- muito assunto isso para falar. aí. Ó, mandar um abração aqui para Shirley, para Jusilete, que são pacientes muito queridas aí. Adoro vocês e muito obrigado pela participação. Tem uma pergunta aqui, a Lídia está perguntando. Uso também, ela faz uso de tamoxifeno, né? E se ela pode usar o ômega 3. O tamoxifeno, algumas mulheres, né, que têm o diagnóstico de câncer de mama e tem lá um marcador de estrogênio e progesterona, usa-se o tamoxifeno por 5 anos. É um hormônio que na mama, ele, na verdade, ele protege contra a mama. E é uma pergunta pertinente, viu, Lídia? Obrigado pela sua pergunta. Na minha opinião, sim, tá? Mas o ômega 3 ele vai até te ajudar. Como a Paula falou aqui, ele faz parte daqueles alimentos que são anti-inflamatórios. E no seu caso, como você usa o tamoxifeno, um dos efeitos colaterais do tamoxifeno é dor muscular. Tem muita queixa aí. Se você lê em bula, você vai perceber que o uso contínuo do tamoxifeno ele dá dor. Então, esses alimentos aqui, Lídia, que a Paula falou, o uso do açafrão, o uso da chia, da cúrcuma e do ômega 3, evidentemente, vai beneficiar você. Eu acho que vale a pena, sim, se estiver tomando, continue tomando. Se não tiver, vale a pena tomar. E o que você acha, Paula, a respeito disso? Concordo, concordo, doutor. Ômega 3, nessa fase da hormonioterapia, nessa fase pós-câncer, já de cura da paciente que está ali fazendo o tratamento do hormônio, o ômega 3 é muito importante. Então, é um suplemento que pode investir tranquilamente. Vamos dizer que o único que não é recomendado nessa fase é a toranja. Esse é um Interessante, ó. alimento que realmente
não deve ser usado no tratamento e no pós-câncer. Mas fora esse alimento, a gente trabalha com toda essa carta livre de antioxidantes, anti-inflamatórios, para potencializar essa nova fase que está só começando e vai vir cheia de vida e de emoções. É isso mesmo, Paula. Eu costumo dizer, né, que o tratamento oncológico ele é multiprofissional. Não é só o médico que direciona o paciente. E esse tratamento ele começa, eu falo que é uma transformação de dentro para fora, né? A pessoa não é fácil quando você tem um diagnóstico, a pessoa identifica que ela tem aí ela vai ao médico, ela abre aquele envelope e o médico diz para ela que ela tem um câncer. Eu acredito que ali é o pior, né? O pior ponto do tratamento é justamente quando descobre e a cabeça, né, começa a vir mil e uma coisas. Coisas boas e coisas ruins, e na maioria das vezes são coisas ruins. Eu falo que o tratamento ele começa de dentro para fora. Então, quando você alinha o seu emocional, você entende que você tem que tratar, e você tem um objetivo, que é a cura, no caso, você passa por todos os processos e às vezes tem muitas pessoas que precisam tomar um susto para ter um alinhamento nutricional, que até então achava que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha, que nada acontece, e de repente tem um diagnóstico de câncer, muda uma chave na cabeça e ela entende que dali para frente, se ela quiser viver mais 10, 20, 30 anos, ela tem que mudar o tipo de vida que ela tem. Se ela quer ver os filhos crescer, se ela quer ver os netos crescer, se ela tem mais objetivos na vida, ela muda, ela transforma esse mindset e ela consegue justamente ter essa nutrição. Porque, e é um fato, e é real isso, nós comemos, na maioria das vezes, não é porque a gente está com fome, não. É emocional. É porque eu me pego, às vezes, eu estou na minha casa, eu gosto muito, eu gosto de estudar, eu gosto muito de estudar em casa, e muitas vezes eu me pego indo na geladeira procurando algo para comer, mas eu não estou com fome. Eu falo, caramba, por que Sim. que eu estou abrindo essa geladeira? E geralmente são produtos de gorduras saturadas, baixo fibra. Então, assim, a gente começa o tratamento com as nossas emoções. Eu acho Uhum. interessante, e a dica que eu quero dar aqui, cada dia agora a gente vai fazer um pouquinho mais, é mostrar para as mulheres que é possível, ou para os homens também, que a gente tem homens aqui, que é possível mudar. Se algo está nos incomodando, há como mudar isso. No começo é difícil, sim, mas depois de 21 dias, 30 dias, isso vira um hábito. Você não falou para mim, Paula, eu tenho dificuldade aí para comer fora, como fora, como é que eu faço aí para eu conseguir comer mais saudável? Eu tomo café da manhã na minha casa e volto às 5 horas da tarde. O que que eu faço? Então, a pessoa quando fica assim o dia todo fora, a gente começa a ter melhores escolhas na rua. Onde você come, se você tem uma marmita, se a empresa serve a refeição. Então, a gente vai trabalhar com minimizar os impactos. A gente vai melhorar a alimentação que você consegue controlar, que no caso é na sua casa, e a gente vai fazer as melhores opções que a gente consegue fazer na rua. Então, a gente vai se preocupar em controlar aquilo que a gente consegue, que é dentro de casa. Até mesmo esse meu estudo de Harvard, ele mostra que esse ambiente de casa, ele está ligado muito ao alívio de estresse. Então, se você, muitas vezes à noite, essa fome noturna chega, quer comer ultraprocessado. Por quê? Você não está com fome de comida, você quer aliviar a questão emocional do seu dia que foi estressante, do seu dia que, enfim, que você está entediado, você está ansioso. Então, a gente precisa fazer o controle desse ambiente em casa. A gente deve evitar esse tipo de alimento dentro da sua casa, porque se tiver, você vai comer. Isso é fato. Então, a gente precisa dificultar. Se você quer um doce, se você quer um refrigerante, um bolo, que você vá até o mercado, compre aquele refrigerante, toma e deixa lá. Você não leva para casa. Você não tenha na sua geladeira. Porque a partir do momento que tiver ali de fácil acesso, você vai consumir.
Então, quando você tira um alimento, esse longo período em jejum também não é interessante, porque gera compulsões alimentares, principalmente por doces. Então, Ah, fica o sim. dia todo fora, vai ter que levar algumas opções, a famosa marmitinha, Aham. ou vai ter que verificar os locais que você consegue comprar esse alimento, ou combinar com um restaurante que possa servir essa comida para você diariamente, no mesmo horário. A gente avalia o perfil do paciente personalizado, o que, que ele precisa, quais são os horários. Não adianta a gente sofrer com aquilo que a gente não consegue controlar. Vamos focar no que a gente consegue controlar. Paulo, tem uma. A gente vai conversando aqui, vai aparecendo um monte de coisa, né? Eu estou falando eu mesmo até para eu aprender também com você. Uma coisa que está na moda hoje é o jejum prolongado, né? A pessoa ficou 8 horas, 12 Uhum. horas de jejum. E tem alguns trabalhos, né, que defendem o jejum prolongado na prevenção do câncer, e a alegação disso é que a célula cancerígena, por ela multiplicar com mais velocidade, ela tem um metabolismo mais alto, então ela precisa mais de glicose, ela precisa mais de nutriente. E quando você faz um jejum prolongado, um jejum aí de 8, 12 horas, né, você diminui a oferta de glicose ou de nutriente para essa célula e, evidentemente, ela desenvolve menos, ela tem um crescimento mais lento. Isso não é recomendado para paciente que já está fazendo tratamento, até porque o próprio tratamento da náusea, da vômito, ela diminui um pouco o paladar, isso já dificulta esse paciente a alimentar, e se ela ficar um tempo muito Uhum. longo, prolongado, isso pode trazer consequências piores, né? Mas uma pessoa que não tem câncer, é uma pessoa que ela fala assim, ela viu aí uma reportagem falando que o jejum ele pode diminuir ou prevenir aí o desenvolvimento do câncer. O que que você acha a respeito disso? Você já leu, se você concorda, se não concorda? Uma pergunta muito interessante, que acontece bastante. Então, eu já estudei bastante sobre o assunto, tenho alvos também em relação à obesidade lipopêmica, tem a questão do jejum. O que, que acontece? Tem vários estudos científicos que demonstram que o jejum tem essa questão de você curar não, mas eu digo melhorar uma doença metabólica. Só que a contrapartida desse jejum, ele é muito pior do que o favorecimento, que é a questão da perca da massa muscular. Porque principalmente o Isso. paciente oncológico, ele está com a reprodução celular muito acelerada. É como se ele estivesse Isso. fazendo um crossfit 24 horas. Então, o corpo dele está muito acelerado, o metabolismo dele está muito acima do normal. Então, ele tem uma perda de massa muscular muito grande que vai impactar no tratamento, vai impactar nos efeitos colaterais do tratamento. Então, o jejum ele não é recomendado porque é muito pior você perder a massa muscular do que você praticar um ato desse no jejum. Até porque Sim. quando você não consome alimento adequado, seja o açúcar, o carboidrato, ele não vai desprezar a sua gordura, ele vai desprezar a sua massa muscular, porque a massa muscular tem um gasto energético muito grande. Então, não é recomendado. Agora, trazendo isso para a realidade de uma prevenção, de uma pessoa saudável, a prática do jejum. Os estudos mostram também que quando você fica muito tempo em jejum, você tem compulsões alimentares. Então, o jejum não é para qualquer pessoa. Ele tem que ser muito bem usado. A pessoa já tem que ter uma evolução alimentar muito alta para o horário que faz esse jejum. Normalmente as pessoas querem fazer jejum de dia. Não é porque ele quer fazer o jejum. Na verdade, ele não quer se organizar o seu Isso. planejamento alimentar, ele não quer se programar a sua alimentação e acaba consumindo esse alimento à noite, que não é o recomendado. Então, se você faz uma quebra de jejum no seu café da manhã e depois das 18 não tem mais nenhum tipo de alimentação,
a gente começa a falar de um jejum um pouco mais objetivo. Só que você tem a questão das compulsões alimentares, principalmente por doces. Então, o seu corpo ele começa a entrar num modo economia de energia, igual o celular, quando está com pouca energia. Ele Isso. começa a desligar alguns mecanismos. E aí você começa a deixar o seu metabolismo lento. Aí você chega, você fala, doutora, meu metabolismo está lentíssimo. Mexe com a tireoide, mexe com os hormônios. E aí você, para colocar isso no lugar de novo depois, é muito mais difícil, muito mais complicado. Ou Então, a seja, prática do jejum o, be- não o, ri- recomenda. o risco é maior que o benefício, né, Exato, exatamente. Paula? Uma coisa importante também, você começou a falar, e a gente vai falando de tanto assunto aqui, a gente acaba pulando, né? Uso de fibra, né? Quando você falou do preparo do intestino, não adianta nada eu fazer reposição aí de vitaminas, tomar um monte de coisa, sendo que o meu intestino ele não está absorvendo de uma forma adequada. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre fibra, né? A importância da fibra na alimentação e até na prevenção, né? O câncer de intestino, uma forma de você prevenir o câncer de intestino é uma ingesta maior de fibra. As pessoas que têm mais câncer de intestino geralmente são pessoas que têm pouca ingesta de fibras. Então, fala um pouquinho sobre fibras e um pouquinho também, se você concorda ou não, em relação aos lactobacilos, se vale a pena a gente repor, não repor lactobacilos, de uma forma diária. Eu não tenho meu intestino, eu vou repor lactobacilos e a fibra, por favor. Então, a fibra é um dos pilares muito importantes na questão da prevenção do câncer, porque essa, igual você falou, a saúde intestinal, essa desbiose, ela é muito importante, porque é no intestino que a gente absorve todos os nutrientes, todos os alimentos que a gente consome. A gente tem dois tipos de fibras, que é a fibra solúvel e a insolúvel. A solúvel é aquela, tipo um pedacinho de pão, que quando você coloca água, ela incha. Aí você vê que ela absorve a água. A insolúvel é aquela bagaço de laranja. Se você colocar água, ela não vai absorver essa água. Então, se você entra com fibra solúvel, aquela que incha, você tem que entrar com muita água, É isso aí, porque é senão isso você aí. entra com fibra e ela absorve a água que já tem no intestino e não tem uma hidratação adequada, em vez de melhorar, você vai piorar a situação. Quando você entra com fibra insolúvel, que é através das verduras, das frutas, das leguminosas, castanhas, é uma fibra que vai te ajudar na questão do bolo fecal, vai te ajudar a limpar esse intestino, o bom funcionamento. Aí entra com a questão de anti-inflamatórios, antioxidantes, tudo isso. Então, a fibra é de extrema importância e ela tem que estar em presente assim, em todas as refeições, principalmente para o paciente diabético. É bem importante a pessoa que tem diabetes, a pré-diabetes, o uso de fibras é dos alimentos assim que não devem faltar em nenhuma das refeições. É isso aí, Paulinha. Ó, já mandar um beijão aqui para Edinalva também. Ela escreveu aqui, ó, em fevereiro é a minha alta e se Deus quiser, essa semana, se Deus quiser, essa semana eu estava pensando em começar um jejum intermitente. Que bom que passei por aqui. Tá vendo? Já adiantou, Edinalva. Um abraço. Isso aí é verdade. Ó. O jejum intermitente, em algumas situações, ele resolve. Mas o Sim, benefício ele é muito pequeno em relação ao risco que corre. Então não vale a pena, não. Vale sim. a pena você E o regular a jejum, sua dieta, fazer uma dieta mais balanceada, que você vai ter o mesmo resultado que o jejum intermitente. jejum intermitente é uma Paulinha, estratégia usada por pouco tempo. é isso Oi, mesmo. Lu, tá ouvindo? Estou ouvindo. É uma outra. O que você perguntou, eu esqueci de responder a questão Dos do prebiótico, né? do prebiótico. Isso, prebiótico, isso mesmo.
Então, os pré-bióticos são os alimentos que vão fermentar no seu intestino, tá? Então, pré-bióticos é justamente antes do bolo fecal, enfim. Então, ele fermenta no seu intestino. Então, ele é interessante para aquela pessoa que tem a questão de uma constipação, mas ele deve ser analisado caso a caso, porque pode ser que a pessoa já tenha uma cândida por repetição, por exemplo. Então, um pré-biótico não vai favorecer esse paciente. Ou se o paciente é um paciente oncológico que está em tratamento, então ele não pode fazer o uso do pré-biótico. Tá? O que a gente pode fazer é o pós-biótico, que no caso já são as fibras insolúveis de frutas, legumes e verduras. Então, o pré-biótico ele deve ser avaliado caso a caso. Isso aí. Paulinha, olha, agradeço demais. Nós já estamos aqui 1 hora batendo um papo aqui. Parece que tem 10 minutos que a gente está conversando, né? E se deixar, vai a noite toda. O que Vai. que eu proponho? Já faço um convite para você. O que que você acha de quinta-feira que vem a gente continuar esse bate-papo? E a gente focar no paciente já, o paciente oncológico, e que está fazendo tratamento, algumas dicas para esse tipo de paciente. O que que Eu você acha topo, disso sim, aí, da gente continuar? topo. Eu acho que a gente devia abrir uma Ah, caixinha caixinha de de perguntas. perguntas, né, sobre o que o pessoal quer que a gente fala, até porque É durante o tratamento isso, oncológico, isso, a questão nutricional é bem diferenciada, a gente já isso. trabalha com outros tipos de alimentos, um outro tipo de indicação, e aí tem muito a acrescentar a respeito desse assunto. E a gente Então pode deixar aqui uma caixinha para isso, ver o que elas Paula. querem que a gente fique. Fica a dica então, escrevam aqui, comentem o assunto que vocês querem, né, da parte de nutrição e oncologia. A gente volta, né, agradecer a todo mundo, agradecer ao Ravelli lá da Adrenalina Bike também. Quem precisar de bicicleta é lá com o Ravelli, é quem me ajuda nos pedais aqui de madrugada. E agradecer a todos vocês, tá? Todos que participaram, vocês são muito queridos, muito, muito especiais. E nós estamos aqui justamente para isso, para dar informação, para melhorar o dia a dia de vocês, para melhorar essa jornada daquela pessoa que está em tratamento ou já teve, ou quem realmente quer conhecer um pouquinho sobre nutrição, sobre prevenção, sobre oncologia. Esse aqui é o nosso objetivo. Mais uma vez eu quero agradecer e vou deixar a palavra para você, Paula, para também você agradecer. Se você quiser falar aí do seu contato aí, onde quem quiser marcar uma consulta com você, como é que te acha, deixar o contato pro pessoal. E eu prometo que semana que vem a gente fala um pouquinho mais. E vamos ver as dicas aqui, o que o pessoal quer que a gente fala. Gente, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui pelo Dr. Luciano, de estar me dando essa oportunidade, porque meu objetivo de estudar tanto é poder ajudar cada uma que está aqui, passar informação para a população com dicas simples e que sejam possíveis na nossa realidade. Praticar aqui o bem-estar através da nutrição, que a gente possa se sentir melhor, sem efeitos colaterais e viver bem e feliz entre os nossos, que é isso que a gente deseja, né? Então, fico à disposição, agradeço a participação de todas vocês, com muita felicidade e gratidão. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe cada um de vocês e que proteja o lar de todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.